Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje aqui comigo eu tenho um empresário que tem uma história, uma trajetória fantástica que você vai conhecer agora, meu querido Sérgio Rocha. O Sérgio é fundador da AgroTools, mas a AgroTools é só a pontinha do iceberg da vida do Sérgio. Ô Sérgio, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Obrigado você, Carlão. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aí compartilhando um pouquinho da nossa história e das nossas visões aí do agronegócio do futuro. Escuta, deixa Carlão, eu te falar. estou à tua disposição. Deixa eu te contar o seguinte, aqui eu sempre digo que ninguém nasce fundador de nada, ninguém nasce presidente de nada, todo mundo tem uma história bonita para compartilhar, e eu queria que você contasse um pouquinho a sua, então eu queria que você começasse bem no comecinho mesmo, né? Como é que, de onde vem a sua família, você nasceu aonde? Fala um pouquinho de onde você estudou, onde é que você passou a infância, como é que foi esses tempos aí da sua vida? Carlão, eu sou paulista, nasci na capital, mas meus pais são do interior. Meu pai é de Birigui, minha mãe é de Rio Claro, e logo, muito jovem, eu fui estudar economia no Rio de Janeiro, e, em paralelo, eu logo entrei para trabalhar numa trading, diferente do que todos faziam na época. Todo mundo ia para o mercado financeiro, que também ficava no Rio de Janeiro. Toda a parte financeira de trading estava mais concentrado lá. E aquilo era uma coisa meio diferente, trabalhar com commodities na época, anos 80, você imagina, nem se falava a respeito disso, nem se entendia direito o que significava commodities, né? E entrei para uma trade que acabou sendo a maior trade privada brasileira, para cereais, para a área de açúcar, etanol e até citrus pulp pellets, ela operava muito já na época. Naquele período, assim, talvez uma passagem importante no meu começo, da minha vida profissional, foi como estagiário, depois como analista de mercado, depois virei diretor comercial dessa trade, e nesse início era quando estava tendo aquela grande negociação da dívida externa brasileira, que o Delfim estava liderando, e ele, no meio daquela negociação, descobriu que o Banco do Brasil Nova York queria entrar em Chapter 11, porque estava fora da legislação da jurisprudência brasileira e tal, e aí precisava levantar recursos para o país. E o país não tinha como levantar recursos, estava num momento muito delicado. E com isso, se não fechasse a conta do Banco do Brasil Nova York, a negociação toda global, ela acabava, não iria acontecer. E foi aí que nós entramos. Nós fizemos a primeira operação de colateralização dos estoques da CFP com o milho, que eram os estoques de milho, para poder acessar 53 milhões de dólares, que era o que faltava na conta para poder fechar toda essa negociação, e conseguimos, com isso, ajudar a fechar essa operação. Aí foi um joint venture na época entre uma trade internacional chamada Markwitch e a Costa Pinto, e aí eu comecei a ver a importância do colateral commodities em relação aos mercados financeiros. A trajetória, depois disso, tive outras experiências, acabei criando o meu próprio negócio, minha própria trade, me associei com a Dreyfus, fazíamos originação de açúcar e etanol no Nordeste, ainda onde o mercado estava muito concentrado no Nordeste. Fiz algumas operações depois com Glencore, importando antracito, usando suppliers credit. Então, a minha trajetória sempre foi misturando finanças com commodities. Até um dia que eu fui convidado por um novo empreendimento na Rússia, que era para criar um braço de investment banking, na época que o mercado emergente do leste europeu estava em ascendência, e fui para lá. Fui para lá para esse grande desafio, foi fantástico, eu estava empolgadíssimo, só que eu tive uma bela surpresa, né? Que ano foi isso, hein? Isso foi em 97, e eu Você já pode imaginar o resto da história, né? Eu já posso imaginar o resto da história. Eu fico imaginando o seguinte, né? Quer dizer, quando a gente fala dessa pandemia, talvez essa pandemia não deva ter te assustado tanto, né, Sérgio? Olha, você sabe que eu lembrei muito desse período, né, de 98, que foi quando teve a grande crise russa, né? Eu falei, pô, eu já vi isso antes, mas aquilo foi fichinha comparado com o que a gente está vivendo, viu, Carlão? Aquilo foi assustador em termos de mercado financeiro. A gente perdeu 92% de todos os ativos em 24 horas, né? Então, foi impactante, mas não era um único problema. Aqui é uma mistura de problemas, né?
Mas foi uma experiência riquíssima, ver um mundo de outros ângulos, e principalmente foi lá que eu comecei a ver essa corrida espacial, né? Como que era essa corrida espacial entre o americano e o russo, e a importância de você ter dados, a importância de você, através de algoritmos, através de dados espaciais, entender quando vai acabar a comida no prato do russo antes que ele mesmo saiba, que foi o que a NASA desenvolveu, e foi a leitura espacial do que acontece no território produtivo. E assim ele usava na Guerra Fria. Dá para dizer o seguinte, você, contando aí um pouquinho a sua vida e até um pouquinho da experiência que eu tenho de conversar todo dia aqui com gente que tem muita coisa para contar, e que a vida é um encadeamento de coisas e que, às vezes, uma tragédia, ela, na verdade, pode ser o princípio de uma grande oportunidade, né, Sérgio? Sabe, Carlos, quase que eu ia te dizer que isso parece plágio, porque eu falo exatamente isso, sabe? Porque eu acho que principalmente a inovação ela vem da diversidade. Uhum. É muito curioso que você vê que nós somos o Brasil, países como nós somos craques em inovação, porque a gente é craque em adversidade. Então, lugar estável, tranquilo, onde você tem todo um controle, tudo sob controle, você não tem inspiração de inovação. Então, eu concordo exatamente com você. Acho que é isso mesmo. Essas experiências todas foram deixando cicatrizes e desafios que um dia eu percebi que a tradução disso tudo era aquilo que estava para vir, que era tecnologia e dados, né? Sérgio, agora a impressão que eu tenho também, conversando aqui um pouquinho com você aqui no bastidor, e até um pouquinho disso que você acabou de falar, é que eu queria saber como é que você se sente, porque a impressão é que você está sempre um passo na frente dos acontecimentos. Então, quando você fala que fundou a AgroTools em 2006, né, hoje a gente falar de inteligência artificial, de dados, é tudo tá bem mais fácil já para a gente deglutir isso. Mas eu acho que em 2006, 2005, nessa época, não era exatamente isso que estava acontecendo. Como é que é esse sentimento de estar fazendo algo que ainda não nos pertence, que vai pertencer ao futuro, muitas vezes? Carlão, eu acho que tem muito a ver com resiliência e persistência, né? Quer dizer, se você olhar, aí são 14 anos, né? Uhum. Onde eu falei sozinho muitas vezes, quer dizer, falar em tecnologia espacial misturado com dados, misturados com o território ou com derivativos biológicos que acontecem no território, como que isso traduz no crédito, no compliance ambiental, como se traduz na agenda de seguro, de inteligência de mercado, era um absurdo na época, né? Isso veio amadurecendo, mas nós persistimos firmes, né? Hoje nós temos uma liderança global de plataforma especializada em traduzir o que acontece no mundo rural para as corporações do agronegócio. Mas viemos colecionando nesses 14 anos muitas experiências, muitos aprendizados, e hoje a tecnologia brasileira que foi desenvolvida pela AgroTools, ela é referência global na plataforma de tradução do mundo rural para o mundo corporativo. Pois é, e a gente falando em AgroTools, vamos chegar agora nessa parte da conversa que é importante a gente saber. Eu já gosto de perguntar logo o seguinte: que bicho é esse e como é que você. O que você exatamente faz, como faz e para quem que faz? Carlão, eu gosto de dizer que eu vinha do mundo contrário, né? Quer dizer, eu estava do outro lado, que era exatamente traduzindo o mundo, as adversidades ou as dificuldades de interpretação do risco do que acontecia no mundo rural. Aquilo tinha um prêmio. E aí a trading, ela surfava nesse desentendimento do excelente lastro que é o mundo rural. O que eu faço hoje é traduzir o lastro do mundo rural para as corporações. Então, a gente, através dessa tecnologia proprietária desenvolvida nesses 14 anos, a gente entrega para as corporações da Faria Lima o que acontece em Lucas do Rio Verde, melhorando o acesso a crédito, o acesso a seguro, o acesso à inteligência de mercado, ao compliance socioambiental, à agenda ESG. Então, nós estamos em 3 grandes frentes. Nós estamos na frente
do mercado, toda a área do setor financeiro, seguro e crédito, na parte toda de inteligência de mercado, ali na compra da matéria-prima, onde comprar matéria-prima, da onde ela vai estar mais disponível para abastecer as indústrias, e na venda de tudo aquilo que o território compra das corporações, insumos defensivos, tratores, crédito. E ali no meio nós temos algo que está virando muito estratégico. A empresa mais antiga nessa agenda que hoje veio se consolidando, que é a agenda ESG, e o compliance socioambiental, quer dizer, da onde sai a matéria-prima, como que ela foi produzida, se ela está em linha com os protocolos, se ela está em linha com aquilo que foi estabelecido como as práticas adequadas. Então, hoje a gente cobre, basicamente, mais de 60% do abate bovino brasileiro utiliza agrotools como processo decisório da compra ou não da matéria-prima. A maioria das trades, os cerealistas, a gente está cobrindo a área de milho, soja, até açaí a gente utiliza, e isso vai para a compra da matéria-prima e depois isso como uma estratégia de venda para os clientes finais, que podem ser desde dos varejistas, como a gente tem lá o Carrefour, o Walmart, hoje o Grupo Big, e o próprio McDonald's, para que eles cumpram os seus compromissos com o seu consumidor final e com os mercados que apoiam as suas atividades. Eles têm hoje a tecnologia para dar uma garantia indiscutível de que, de fato, eles estão agindo conforme eles se comprometeram, ou seja, só conectado numa cadeia limpa de matéria-prima. E isso daí acabou virando exemplo mundial. Hoje a gente faz a mesma atividade que a gente fazia, por exemplo, na nossa conta global com o McDonald's, a gente atende ele no Brasil, Argentina e na Austrália, levando tecnologia brasileira para todos esses lugares. Hoje a gente tem o prazer de dizer que o Brasil não exporta só commodities, ele exporta também a qualificação e os atributos da origem dessa produção. Então, a gente tem clientes como a Caramuru, que você bem conhece, que leva esse produto para mercados de nichos especiais, como a Noruega, por exemplo, e com muita facilidade ele tem uma comprovação cabal de todos os seus processos, com tecnologia de ponta nessa plataforma avançada que atende ao agronegócio. Hoje a gente atende a maioria das corporações do agronegócio, tanto no Brasil como fora, com essa tecnologia e dados. Então, a gente basicamente tem 3 pilares, Carlão. A gente tem o pilar de dados, tecnologia e o profundo conhecimento do agronegócio. E aí é onde entram, isso tudo nesse enxoval que você está vendo aí na tela anterior, que é um enxoval das nossas tecnologias. Então, é uma plataforma que ela entrega para os clientes que precisam ter apenas o acesso via internet a todas essas análises das camadas de dados através desses core de informações. Tem um aplicativo de campo que hoje faz todas essas avaliações e comprovações do que acontece no campo e que se conecta automaticamente com a plataforma, Carlos. Espetáculo, hein, gente? Que maravilha! Olha só, eu acho que é a primeira vez que a gente está colocando aqui no Fala Carlão umas apresentações aqui, além da voz e da imagem do meu entrevistado. Agradecer essa turma sua aí que está possível de colocar aí. Parece que você, sem gente, não faz nada, né? E você tem uma turma muito boa. Você está me falando o seguinte, né? Que a média de idade dos seus mais de 100 colaboradores é de apenas 28 anos, não é isso, Sérgio? Exatamente, Carlão, exatamente. Hoje a gente está totalmente digital desde o início da pandemia, mas hoje são 115 colaboradores, da região de... Antigamente era São José, onde fica o nosso escritório, nosso núcleo tecnológico, São Paulo, onde está toda a área comercial, financeira, temos uma área de P&D que fica no Canadá e uma pequena base para dar suporte aos nossos clientes na Argentina. E a média dessa rapaziada toda são 28 anos, são super talentosos, eles que fazem tudo isso acontecer. E entre esses profissionais são zootecnistas, agrônomos, cartógrafos, cientistas de dados, desenvolvedores. Então, é uma mistura que no mundo agro normalmente não é tão comum você ter, desde o mundo da tecnologia, dos engenheiros, aos agrônomos, aos cartógrafos. Então, essa mistura toda é que fez esse produto
super de referência e completamente que veio do nosso país, que tinha uma dificuldade que ninguém tinha, que é um país de dimensões continentais, de mostrar cadeias de suprimento em grande escala, em rápida velocidade. Como a nossa grande clientela é toda privada, a resposta tinha que ser em 1 segundo. Então, vou comprar soja ou não, vou comprar boi ou não. Então, ela atende essa velocidade. Hoje a gente atende a essa dinâmica de mercado. Então, não cria só um conceito e depois não é aplicável. Isso é aplicável em grande escala para a iniciativa privada. Sérgio, isso duas coisas a gente... Infelizmente, o nosso tempo já está quase no finalzinho, e você falou uma coisa aí que eu vou te provocar um pouquinho. Eu queria saber... Eu acho que essa tecnologia, a gente vê problemas de imagem do Brasil, fora do Brasil e tudo. Em que medida em que essa tecnologia pode nos ajudar nisso? E eu diria, você acabou de falar que a maior parte dos seus clientes, pelo que a gente viu aí nas apresentações, são clientes da iniciativa privada. E eu queria te perguntar se você, eventualmente, vai poder ajudar o governo em algum momento, o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios com essa sua tecnologia, e também saber das novidades. Parece que vem uma grande novidade aí por aí, que é o lançamento do Marketplace, que vai vender tecnologia. Eu queria que você falasse dessas duas coisas para a gente fechar a nossa conversa aqui. Legal, Carlão. Olha, você sabe que hoje a gente atende grande parte dos bancos que dão crédito no mercado agro, as seguradoras, as tradings, e sempre tinha muito essa questão de que as nossas tecnologias eram só para os grandes. E o que nós fizemos foi levar isso para o Marketplace, que vai ser lançado dia 9 de fevereiro. Você tem essa informação em primeira mão, vai ser o primeiro Marketplace global para corporações do agronegócio, onde o cliente pode consumir diretamente na plataforma todas essas soluções que os grandes players mundiais já consomem. Isso vai ser um lançamento único, que a gente está lançando num momento onde a gente democratizou o acesso à tecnologia para todos. Quando a gente olha que tem um volume enorme de produtores do mundo que ainda estão abaixo da linha da pobreza e que podem vir e ajudar a alimentar essa população que está vindo para 2050, de quase 10 milhões de pessoas, era a hora de a gente fazer isso. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, Carlão, só para te dar alguns números e por que a gente acha que a gente deve agora sair, não só atender a iniciativa privada, mas também botar um pé um pouco ajudando o Estado. A gente hoje está acompanhando 100 bilhões de reais em operações todos os anos. São 130 milhões de hectares monitorados pela Agrotools todos os anos. Fazemos a valoração de ativos e terras, são quase 2.000 anuais espalhados pelo Brasil, tudo digital, tudo através de aplicativos. E isso daí está na hora da gente realmente fazer a nossa parte e dar uma mão e levar um pouco dessa experiência de fazer em grande escala algumas coisas que podem ajudar nessa agenda aí. Eu acho que agora é a nossa vez, mas nós fomos provados pela iniciativa privada, ela que exige muito, que é muito exigente, agora está na hora da gente fazer um pouco mais. Então, eu acho que vamos estender a nossa atuação, sim. Maravilha. Escuta, e para fechando mesmo agora, você tem trabalhado muito aí nos últimos tempos, constituindo um conselho aí da Agrotools, com nomes super importantes do mercado, só para citar um deles aí, que eu soube agora por último, o Marcos Yanck, nosso querido amigo Marcos. Eu queria saber por que desse conselho e me fala um pouquinho dos nomes que estão lá, enfim, fica à vontade. Muito legal, obrigado pela pergunta, porque você sabe que com essa rapaziada tão jovem e eu sendo um dos poucos aí de cabelos brancos, né? Eu senti muita falta. Aliás, vamos pedir para o Lucas, fala para ele entrar aí também, pode ligar a câmera aí, que tem olha a idade do cidadão aí. Tudo bom, Lucas? Obrigado pela sua presença aqui também, viu, Lucas? Eu que agradeço o convite. É isso aí, vai lá, Sérgio. O Lucas é o que a gente chama daqueles que são os outliers, são aqueles que fizeram
muita diferença para a empresa. Está com a empresa há 7 anos, hoje é o diretor comercial de marketing e sócio da empresa. Então, a empresa tem essa pegada de fazer grandes transformações e quem acompanha em grande velocidade, sabe? Mas eu estava falando que a média de idade, sendo 28, eu precisava de trazer uma visão, principalmente que a gente está indo num processo de internacionalização cada vez maior da empresa, de trazer cada vez mais experiência. A gente já tinha o Rodrigo Ked, que é um dos grandes visionários da tecnologia aplicada em diversos setores, mas muito no agro, ele já enxergava isso há muito tempo, ele está no conselho da Suzano, de inovação, ele trabalhou na IBM, à frente da IBM Brasil, América Latina, depois foi para os Estados Unidos, agora está lá nos Estados Unidos e na Microsoft, como uma posição de super destaque. Então, ele mostra muito essa tendência global das tecnologias aplicadas ao agro e nos provoca demais. Temos no conselho também o Renato Ramalho. O Renato Ramalho entrou no conselho agora, esse ano, durante a pandemia, quando nós recebemos o investimento da KPTL, que é a maior venture capital brasileira, tem mais de 1 bilhão sob gestão, e ele trouxe uma visão de mercados capitais, que a gente até então não tinha, e também uma visão de como tecnologia transforma o mundo dos negócios, ele tem uma grande experiência nessa área. Temos o Pedro Paulo Campos, ele foi de Capital, JP Morgan, foi do Pátria, fundador do Andra Partners. Ele trouxe também muita experiência para esse grupo. E, finalmente, agora o Marcos Yankee, que eu não preciso de apresentação nessa audiência. O Marcos traz uma experiência de Ásia fantástica, muito de como a gente vai usar toda a nossa tecnologia para demonstrar que essa questão de sustentabilidade é uma oportunidade para o Brasil, é uma questão de estratégia da gente diferenciar os nossos produtos, a nossa matriz energética, o nosso modelo brasileiro para outros mercados. Então, ele traz essa visão tanto global como acadêmica e aplicado na prática. Então, nos deu muito prazer a vinda dele agora. Então, esse é o nosso conselho. A empresa teve 2 rounds de investimento durante a pandemia, então tudo feito à distância, na pandemia, você vê que as coisas acontecem, e agora nós estamos indo para o nosso 3º round. A gente está indo para um processo agora de expansão maior da empresa e estamos iniciando essa nova jornada, principalmente porque a gente acha que o que a gente fez no Brasil está na hora de fazer cada vez mais no exterior. Hoje, 30% das receitas da empresa já são com exportação de serviços de tecnologia de agro, nessas agendas tanto financeiras, como inteligência de mercado, como a agenda ESG Compliance. Maravilha. Ô, Sérgio, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Ô, Lucas, obrigado, viu? Você entrou aqui, você deu um show aí nas apresentações aí. Eu queria te agradecer também. Parabéns aí pela sua trajetória. O Lucas, eu estou sabendo que ele, em 6 ou 7 anos, aí, ou até menos, já saiu de estagiário para diretor comercial do negócio. É verdade mesmo, Sérgio? Mas deixa o Lucas contar essa parte. Fala aí, Lucas. Obrigado aí pelo convite. É verdade, né? Acho que uma empresa que tem o crescimento exponencial como a da AgroTools permite que colaboradores engajados, com os mesmos valores, né, da empresa e com vontade de crescer, cresçam de forma diretamente proporcional, né? Que, graças à oportunidade dada pela empresa, aconteceu comigo e a gente espera que aconteça com outras pessoas também, como aconteceu. Ô, Lucas, você é formado em quê? Administração. Aê, show de bola. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Fala Carlão aqui. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado, Carlão. Vamos colocar sucesso. ao agro. Muito sucesso para você no lançamento aí do Marketplace, viu? Olha, com a tua boa energia e com a gente divulgando isso, nós vamos botar o agro brasileiro na prateleira de cima da tecnologia global aplicada no agro. É aí que a gente está indo. E essa plataforma, como sendo a primeira global, ela vai marcar um espaço muito especial da disseminação da tecnologia para o agronegócio. Então, maravilha, obrigado, Carlão. é isso aí, obrigado pela oportunidade. Esse foi o Fala Carlão extraordinário, como a gente sempre escuta por aí falar, né? Roberto Rodrigues fala, o Paulinelli fala, a gente não está na hora da gente exportar, na verdade, o nosso know-how em produzir. Ninguém produz tanto como o Brasil sem ter conhecimento, sem ter esse know-how. A gente precisa agora começar a exportar
o know-how de produzir. É isso aí, Sérgio. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí ao Lucas pelo brilhante trabalho que a AgroTools está desenvolvendo e, com certeza, vocês têm um papel fundamental para desenvolver o agronegócio ainda muito mais. Valeu demais essa prosa maravilhosa com vocês, viu? Obrigado, Carlão. Obrigado por estar com você aí. Um abraço. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão. Fala Carlão sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você estiver na nossa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, mais de 100 milhões de pessoas aqui, o público potencial do nosso Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Este foi mais um Fala Carlão, na prateleiraça de cima do agronegócio. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!